O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e da descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. Um anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos. E um Feliz Natal a todos. Hoje nós celebramos essa grande alegria do nascimento de nosso Salvador, Redentor, Jesus Cristo. É importante, antes de tudo, ter em conta qual é o significado da liturgia da Igreja. Nós não simplesmente recordamos algo que aconteceu no passado, mas por meio da ação do Espírito Santo que acontece neste lugar, que acontecerá logo mais sobre esse altar, nós vivemos, se torna presente para nós o dia santo, aliás, a noite santa do nascimento de Jesus Cristo. Eu gostaria de propor como uma primeira ideia para essa meditação, para essa reflexão, gostaria de, antes de tudo, exortar cada um de vocês para que nós não nos acostumemos jamais. Não nos acostumemos com as coisas santas, não nos acostumemos com as coisas maravilhosas que Deus nos faz, não nos acostumemos com tantas coisas boas que o Senhor nos concede, das quais a nossa vida está repleta e que nós facilmente nos esquecemos. Isso vale, seja no plano, digamos, natural, ou seja, no plano sobrenatural. Eu vou tentar me explicar. Você que é mãe, você que é pai, talvez, num determinado momento, tenham se acostumado com isso. E as preocupações de que as coisas deem certo, de resolverem os seus problemas, de, enfim, administrar a sua família,
cuidar dos seus filhos pode facilmente levar você a se acostumar com esse presente maravilhoso de ser mãe, de ser pai. E se isso acontecer, as preocupações da vida, os sofrimentos, as desilusões vão fazer com que você perca a sua paz mais facilmente e que, quem sabe, você ponha a perder tudo aquilo que Deus te deu por conta de uma tribulação momentânea. Nós que somos sacerdotes, quando celebramos a primeira missa, a nossa mão treme de emoção ao tocar Nosso Senhor. E se nós não cultivamos, com o passar dos tempos, nós rezamos a missa como quem faz qualquer outra coisa. E por que eu estou falando isso? Quantos natais você já viveu na sua vida? Quantas vezes, não precisa falar alto, porque não precisa denunciar a idade. Quantas vezes você olhou para um presépio? Pode ser que você tenha se acostumado a esse fato. Por causa de você, Deus se fez homem. Por causa de você, Deus assumiu uma carne semelhante à nossa e, mais do que isso, Deus se fez um pequeno bebê para que você confiasse nele, para que você não receasse se aproximar dele, ao contrário, para que você se sinta atraído por ele, movido a buscá-lo. E a primeira ideia que eu gostaria que nós saíssemos daqui hoje no coração é essa, que nós jamais nos acostumemos com esse mistério que nós chamamos o mistério da encarnação, Deus que se fez homem, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, quando voltar para sua casa, reze com a sua família. Se você tem um presépio, olhe para o presépio, reze diante do presépio, não se acostume jamais com essa maravilha. Mas uma segunda ideia, sobre a qual gostaria de refletir um pouco hoje, não sei se vocês sabem, mas hoje, aliás, neste ano, nós comemoramos 800 anos da elaboração do primeiro presépio. Ali nós temos um presépio da nossa paróquia. A primeira vez que alguém teve a ideia de representar a cena do nascimento de Cristo foi em 1223, 800 anos atrás. E quem teve essa ideia foi ninguém menos do que São Francisco de Assis. E ele fez isso na Itália, Grécio. E de lá para cá isso foi se desenvolvendo. E existem vários tipos de presépio. Existem os presépios vivos, com pessoas de carne e osso, às vezes até com animais ali no presépio. Existem os presépios mais simples, existem aqueles presépios rebuscados, napolitanos, imensos e assim por diante. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho certeza que tanto vocês, assim como eu, ao verem um presépio, vocês experimentam uma certa consolação. É algo que atrai a nossa vista, é algo que transmite uma paz. E é até gostoso rezar diante do presépio. Essa cena familiar, Jesus, Maria, José, os pastores que foram os primeiros a chegarem no lugar do nascimento, os reis magos, os animais, às vezes como aqui tem uma aguinha para transmitir um pouco de paz. Agora, o nascimento de Cristo, nós ouvimos agora no Evangelho, foi um pouco mais árido do que isso. Segundo o evangelista São Lucas, Nossa Senhora, a Mãe de Deus, deu à luz numa manjedoura, no lugar onde cuidavam dos animais. Isso, faço um parênteses, isso não é por acaso. Ela deu à luz na manjedoura porque Jesus ia se tornar o alimento, não dos animais, mas o nosso alimento. E Belém, vocês talvez saibam, Bethlehem significa casa do pão. Porque já no nascimento de Cristo, Deus anunciou que Jesus seria o nosso alimento, como é na Eucaristia. Mas feche o parênteses. Nossa Senhora deu à luz nesse lugar inóspito. O Filho de Deus não achou onde nascer.
E se nós formos pensar friamente como foi algo bastante áspero a noite do nascimento de Cristo. Talvez qualquer um de nós viajando numa estrada longa como estavam Maria e José se desesperaria sem ter onde parar para dar à luz. Qualquer um de nós se sentiria injustiçado por bater à porta e não encontrar quem recebesse uma mulher grávida. Qualquer um de nós, as mães que sentem tantas culpas, até inúteis, desnecessárias, por isso, por aquilo, se sentiriam em culpa de dar à luz num lugar assim. E dessa aridez veio para nós um consolo, que é representado pelo presépio. Dessa aridez nós encontramos descanso, encontramos calor, encontramos alegria. Porque entre Maria e José havia Jesus. E talvez, eu não sei como é para você o Natal. Não precisa responder, pode falar sinceramente para você mesmo. Tem gente que ama o Natal, de paixão. Em geral, as crianças amam mais do que todos. Outros sentem saudade dos pais que já morreram, do filho que já morreu. Sentem saudades da sua terra que abandonou e assim por diante. Eu gostaria de sugerir, sobretudo para quem experimenta no Natal essa sensação um pouco ambígua, de alegria por um lado, porque é o nascimento de Cristo, mas de um pouco de nostalgia e tristeza por outro lado, que você se una à solidão de Maria, José e Jesus em Belém. Que você entenda que é preciso passar por um pouco de aridez para consolar os outros. Que nós precisamos abraçar os momentos e a sensação de solidão nessa vida, de dificuldade, e pode bater às vezes até um desespero. Nós precisamos enfrentar isso com o olhar posto em Deus e com o desejo de disso tirar a doçura. Nós não devemos jamais alimentar em nós a sensação de solidão, não devemos jamais alimentar em nós a sensação de vazio, o sentimento de que nos deixaram de lado. Quando isso aparecer, você abrace isso, una a Jesus que passou frio na manjedoura, una a Jesus cuja solidão maior se deu na cruz, e desse sentimento extraia doçura para os outros. E você que já é um pouco mais velho e que se esforça para oferecer um Natal um pouco mais aconchegante para a sua família, hoje é capaz de entender o esforço e o sacrifício que custaram os natais que você passou quando era criança, e a vida é assim. Essa é a lei estabelecida neste mundo. Nós precisamos nos sacrificar para tornar a vida dos outros mais doce, melhor. Mas esse sacrifício não é triste. E nos momentos de solidão e de dificuldade, essa é a mensagem do Natal, nós precisamos nos recordar que Deus está conosco. Jesus Cristo se fez homem. Se você foi batizado e você está na graça de Deus, Ele habita em você. Jesus Cristo está presente no sacrário. E o que vai nos trazer consolo não são as coisas, não são as circunstâncias, não é que aconteça tudo o que nós desejamos e aspiramos. O que vai nos trazer consolo é receber tudo o que nós vivermos hoje e daqui para frente como um dom, como um presente, e unir tudo isso à vida de Cristo com os olhos colocados nele, e desse modo, quem sabe, nós vamos poder nos parecer mais com José e com Maria, que no ermo, na solidão de Belém, no frio, lá nessa época faz bastante frio à noite, não faz calor como aqui, encontraram calor, alegria, amor, esperança no menino que nasceu
não simplesmente pela humanidade, não simplesmente para salvar o mundo, isso seria genérico demais, mas nasceu para nós. Porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho, conselheiro admirável, Deus forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.